Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar de postura corporal. Comigo aqui no estúdio, o ortopedista Rodrigo Amaral, do Instituto de Patologia da Coluna. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Marina, como vai? Obrigado pelo convite. E também aqui comigo no programa Vitor Ligieri, fisioterapeuta do Centro de Dor do Hospital das Clínicas e autor do livro Alongamento e Postura. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Marina. Obrigado pelo convite. Agora, as dores nas costas atingem 80% das pessoas em todo o mundo, em algum momento da vida. Podemos atribuir isso ao quê? Podemos atribuir a diversas causas. Acho que as dores nas costas são manifestação de uma série de alterações, né? de uma série de problemas. Uma postura também? Incluindo uma postura, mas também diversas doenças que podem se manifestar com dor nas costas. A estatística de 80% da população geral em algum momento da vida é uma estatística bastante assustadora, porque faz com que praticamente 8 a cada 10 pessoas que estão aí, em algum momento da vida vão ter um episódio de dor nas costas em geral, seja ela cervical, torácica ou lombar, sendo as lombares muito mais comuns. Mas, por outro lado, a enorme maioria das vezes, essas dores têm características benignas, ou seja, características de manifestações musculares, alterações posturais, doenças que são passíveis de tratamento com mudanças simples de qualidade de vida e posicionamento. Ou seja, o estilo de vida tem tudo a ver também com isso, né, Vitor? Com certeza, Marina. O Dr. Rodrigo também pode falar disso. A gente vê que muitas dessas dores nas costas são consideradas, inclusive pelos médicos, dores inespecíficas, né? E muito ligada aos hábitos de posturas, né? A gente estava até conversando um pouquinho isso antes de entrar agora no programa. Será que quem nasceu primeiro foram os hábitos ruins que levam às doenças, e as doenças que geram hábitos ruins? Então, uma coisa está ligada à outra. É difícil de a gente delinear quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas com certeza os hábitos também colaboram para perpetuar as dores, né? Na maioria dos pacientes, a gente vê isso muito frequentemente. Hoje, quais são os principais hábitos, né? Os hábitos ruins aí, os maus hábitos que fazem com que a gente tenha dor nas costas, a questão da má postura, o celular, que a gente fica olhando para baixo, quais são? De uma maneira bem geral, eu acho que o principal fator para o aparecimento de doenças propriamente da coluna é o potencial genético da degeneração, do desenvolvimento da cadeia inflamatória e dos processos que vão levar à mudança do aspecto do disco da coluna propriamente dito. A questão das alterações ambientais, ou seja, posturais, excesso de peso, ganho de peso, falta de atividade física regular, vão fazer com que o potencial genético instalado em determinado disco ou escondido em determinado indivíduo se manifeste. E aí sim a gente tem o aparecimento da dor como sintoma que leva ao diagnóstico desse problema. Quando a gente fala em postura, talvez essa seja o grande vilão, mas não só necessariamente a postura. Talvez a postura relacionada a todo o hábito que envolve isso, ou seja, a postura relacionada à falta de tônus muscular, à falta de força muscular adequada, à prática esportiva e de preparo físico. A gente tem que lembrar, para se manter em posição, né, de 2 pés, ereta, a gente precisa de músculos de boa qualidade. A gente evolutivamente vem de uma postura em 4 patas e adquire a capacidade de andar às custas de uma musculatura bastante estável e bastante capaz. Quando a gente não preza pela movimentação desses músculos, aí sim a gente predispõe ao aparecimento da dor como sintoma. Exatamente. Vai sobrecarregar, né? Com certeza. E acho que também para complementar essa questão dos hábitos, a gente percebe isso, né? Em diversos indivíduos com dores, que nunca também receberam nenhum tipo de orientação, nunca foram informados. A gente não é uma matéria que a gente aprende na escola. É verdade. Né? Como cuidar do seu corpo. Tem a importância de um alongamento de manhã, por exemplo, que poderia ajudar muito. Sem dúvida, um alongamento, né, de manhã, uma forma de sentar. Né? A gente sabe que a posição sentada é uma posição que já aumenta a sobrecarga nos discos vertebrais e na coluna naturalmente. Se a gente mesmo assim ainda senta de uma forma errada, de uma forma, né, desalinhada, com certeza isso vai ajudando, né, a se instalar as patologias, as dores, né, a forma de andar, né, a educação física nas escolas, que tem esse papel tão importante, né, e que infelizmente a gente tem pouco tempo na escola para lidar com esse tipo de
de informação e criar essa cultura, né, de cuidar do corpo. E muitas vezes até os próprios esportistas que fazem esporte e que adquirem posturas voltadas, posturas que são resultado daquela atividade específica, mas que não necessariamente também é a melhor postura ou mais saudável. Então, nem sempre a gente brinca e nem sempre esporte é saúde. Né? Então, existem vários hábitos que vão juntando, tem que tomar cuidado. Isso começa desde cedo, né? Porque a criança carregando uma mochila pesada na escola, já é daí que pode pintar uma dor nas costas, já é tão nova, né? Pode sim. Inclusive, esse é tema de algumas das campanhas da Sociedade Brasileira de Coluna. A gente recomenda que as mochilas não levem mais do que 10% a 15% do peso corporal da criança, e quando é necessário que se faça o transporte de um peso maior, a gente recomenda duas medidas basicamente. Uma que é a utilização de mochila de rodinhas, para que esse peso seja transportado de uma forma melhor, ou então deixar esse material didático na escola para que o aluno só se desloque com o que é fundamental, ou seja, diminuindo assim a sobrecarga na coluna. O Vitor mencionou previamente com relação a gente não aprende isso na escola, e talvez essa seja uma das mudanças que a gente precisaria realmente amadurecer dentro da nossa sociedade. Existem alguns estudos bastante frutíferos com aprendizado de coluna, o que eles chamam de escola da coluna, ou back school, em países da Europa, e que isso é levado para a sala de aula como tema didático para o currículo normal, onde os alunos aprendem quais são as medidas para que ele tenha uma coluna saudável durante a vida inteira. Inclusive, essa questão da mochila fora do Brasil, em países da Europa, é muito sério, né? Eles têm isso como uma orientação séria para o aluno, não usar uma mochila muito pesada. Aqui não tem muito isso, esse cuidado. Exatamente por isso que a gente faz campanhas ao nível nacional para que informações de saúde pública, né, de benefício coletivo, possam ser difundidas em toda a rede de comunicação nacional para prevenir esse tipo de evolução ruim, já que problemas de coluna hoje podem ser considerados problemas de saúde pública, né? Hoje a gente tem a principal causa de afastamento pelo INSS hoje são os problemas de coluna, e a terceira maior causa de aposentadoria por invalidez são os problemas de coluna relacionados principalmente às questões do trabalho. É muito grave, né, Vitor? E para complementar, né, essa questão da mochila especificamente, a gente vê né, o hábito, a forma de como carregar a mochila, né, além do peso. Né, muitas vezes você vê aquele adolescente carregando a mochila num ombro só, né, ou mesmo a gente às vezes faz isso sem prestar Mulheres atenção. Com bolsas pesadas. Mulheres com bolsas pesadas carregam de um lado só, né, a bolsa, em vez de usar ela cruzada aqui na frente como deveria. Então, ou a mochila tem duas alças, não é por acaso, não é à toa, né? Então deveria se usar as duas alças ao mesmo tempo. Essas formas que isso vai, né, maltratando o corpo ao longo dos anos. Então, pessoas que circunstancialmente sofrem com uma má postura, dores nas costas, por exemplo. Eu tô grávida e é difícil achar uma posição, né? E, por exemplo, às vezes virar de lado na cama dói as costas. Né, porque é um sobrepeso que eu estou carregando, que não é meu, né, já sai, mas não é meu. Como essas pessoas devem cuidar nesse momento? Eu acho que são várias as causas da dor nas costas durante o período da gestação. Sem dúvida, como eu mencionei previamente, o potencial genético ou a doença prévia do disco, mesmo que de forma assintomática, é uma das coisas que faz com que durante o período da gestação a chance de ter dor nas costas seja um pouco maior. Mas quando a gente está durante esse processo de gestação, o eixo gravitacional muda pelo tamanho, né, pelo peso que você adquire na cavidade abdominal, no abdômen. Então isso te desloca mais anteriormente, faz com que o andar tenha que se adaptar, então as pernas ficam a base fica um pouco mais alargada, os pés mais para fora. E também tem um processo que a gente chama de embebição gravídica, que é o amolecimento das articulações para se preparar exatamente para o processo do parto, incluindo as articulações da pelve.
Então, a movimentação entre as articulações da pelve, por exemplo, articulações sacroiliaca e a sínfise púbica, fica mais instável e isso é predisponente ao aparecimento de dor. Então, são várias as causas e se a gente pensar de maneira geral, a gestação não é uma doença e deve ser encarada dessa forma. Então, todo indivíduo ou toda paciente que praticava atividade física e fazia de forma correta, deve manter, lógico, em ritmo alterado, em ritmo adaptado para essa fase da vida, mas deve manter atividade durante toda a fase da gestação para evitar esse tipo de problema. Existe, por exemplo, a possibilidade de uma gestante ter sequelas de uma má postura na gestação, de realmente machucar as costas, enfim? Existe doenças da coluna durante a gestação, por exemplo, as sacroileites, né, que são doenças da articulação sacroiliaca, que são relativamente comuns. Também hérnias de disco durante a gestação, que podem levar, eventualmente, em casos raros, felizmente, até a necessidade de procedimentos cirúrgicos durante a gestação, com todos os riscos de um procedimento para o bebê e para a própria gestação. Mas a grande maioria, felizmente, tem resolução espontânea assim que o peso volta ao normal, o músculo volta à força habitual e a embebição gravídica, ou esse amolecimento das articulações, volta ao estágio inicial. Tá certo. Ó, do próximo bloco, a gente vai falar daquelas pessoas que ficam horas e horas em frente ao computador, trabalhando e acabam prejudicando muito ali a postura. A gente vai fazer um rápido intervalo e já já nós voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje falando sobre postura corporal. Continua o bate-papo com o ortopedista Rodrigo Amaral e também com o fisioterapeuta e autor do livro Alongamento e Postura, Vitor Ligieri. Gente, a gente está falando sobre dor nas costas, postura corporal e hoje em dia pessoas passam horas e horas trabalhando em frente a um computador e às vezes com aquela postura péssima, porque a gente mal aprendeu a sentar, né, o que a gente estava conversando. Ainda mais passar horas e horas em frente a um computador. Esse é um grande mal dos tempos atuais, dos tempos modernos? Sem dúvida nenhuma, né? Não só o computador, como hoje a onda dos smartphones. Então a gente vê, sem dúvida, um aumento significativo de dores da coluna cervical, principalmente, por causa do uso inadvertido, o uso excessivo dos smartphones, né? A postura do pescoço fletido e sempre olhando para baixo. Com relação à postura no trabalho, existe uma série de medidas que a gente pode lançar mão, inclusive órgãos dentro das próprias empresas responsáveis por isso, né? Os técnicos de segurança do trabalho devem levar em consideração aí a ergonomia durante a atividade profissional, ou seja, posição das mãos, posição do monitor, aonde os pés têm que estar apoiados, a cadeira, se a cadeira é ou não é adequada. Então, essa série de medidas realmente previne ou diminui a incidência de dores lombares, de dores na coluna cervical, além do que intervalos calculados para a prática de atividades esportivas ou atividades físicas que fortaleçam ou melhorem as questões posturais. Então, adjuvantes aí na prevenção do aparecimento da dor. Sem dúvida. E esses hábitos, muitas vezes, especialmente agora os smartphones, já começam desde... né? Você vê criança, adolescente com isso. Um tablet, smartphone. Um hábito também que é complicado são os notebooks. Né? Os notebooks também são complicados de ajustar, essa ergonomia que o Dr. Rodrigo falou, né? Nas empresas eles têm dificuldade de se ajustar quando está usando o notebook. Então a gente pede até para, muitas vezes, não utilizar o notebook e usar o computador no monitor. Porque muitas vezes apoia no colo e vai usar o notebook. Sim, e aí você ajusta o teclado e o monitor não fica ajustado legal ou vice-versa. Então, são hábitos realmente complicados. E como o Dr. Rodrigo falou também, essa permanência da posição, né? Durante muitas horas na mesma posição, isso também é complicado, né? Então, essa variação de postura é importante, né? E é engraçado porque as pessoas têm muitas já ouviram falar sobre isso, né? O quanto isso é complicado e isso pode ajudar a piorar algumas lesões. E aí existem algumas crenças que as pessoas carregam em relação à postura também, que eu acho que é bacana falar, porque a pessoa acha, por exemplo, que ela tem que ficar de uma maneira ereta,
com a coluna ereta o tempo todo na frente do computador. E isso, às vezes, também não é, primeiro que não é natural, né? E exige um esforço muito maior, e a gente vê muitas pessoas que perpetuam a dor por tentar ficar de maneira ereta muitas horas. Também não é legal. A postura ideal, é uma postura relaxada, né? Mas não relaxada, solta, né? E desabada, que a gente fala. Então, tentar achar esse equilíbrio não é fácil, né? Mas por isso que a educação e o cuidado da pessoa também é fundamental, apesar das mudanças do ambiente, do tipo de cadeira, do tipo de computador. É importante a pessoa ter essa educação e receber algum tipo de informação em relação a isso. As empresas já estão se preocupando mais com isso? Por exemplo, aqueles momentos que as pessoas param para fazer um alongamento, já tem isso, Vitor? Eu acho que tem alguns programas, né? As empresas olham para isso, os programas tentam incentivar as pessoas a fazer isso. Eu acho que uma peça-chave é a palavra motivação, né? Especialmente nos funcionários, nas empresas. Como que a gente faz o funcionário se motivar? Eu acho que isso também está ligado à liderança dessa empresa, como que a liderança, né, e os gestores lidam com essa questão de qualidade de vida e de saúde, porque alguns programas que são feitos obrigando, né, os funcionários a levantarem, a fazer uma atividade física, a gente sabe que o resultado é baixo. Então, a palavra-chave é como a empresa pode motivar os seus funcionários a se cuidarem, né, e a fazer isso de forma efetiva. A título de curiosidade com relação a esse tema, né, prevenção de problemas na coluna, eu recentemente tive acesso aos dados publicados, inclusive em periódicos científicos, de uma experiência que a Mercedes-Benz, uma fábrica alemã, fez lá na Alemanha mesmo, de implementar uma rotina de 10 minutos de exercícios específicos para a coluna, num estúdio, né, com aparelhos específicos voltados para fortalecimento de grupos musculares que previnem o problema na coluna. Então, todo funcionário da empresa era submetido a 10 minutos, uma vez por semana, dessa prática, e eles conseguiram reduzir a taxa de ocorrências ou sinistralidade de afastamentos por problemas de coluna na casa dos 50%. Olha! Então, bastante efetiva a experiência, com métodos relativamente simples, mas com exercícios específicos e focados na prevenção de problemas, das instabilidades ou problemas lombares. O que a gente pode lembrar de fazer em casa mesmo? Medidas simples que a gente possa adotar para melhorar, por exemplo, uma dor nas costas que eu sinto há muitos anos, que agora piorou, por exemplo, né, com a gestação. Mas para as pessoas que estão em casa, donas de casa que agacham e vão limpar e acabam machucando as costas, o que a gente pode fazer para melhorar? Eu acho que talvez o Vitor consiga trazer uma informação um pouquinho mais, detalhes específicos com relação ao tipo de exercício, ao tipo de movimento para se praticar, mas na minha concepção, e eu já falei isso brevemente anteriormente, a postura não é um fruto de um pensamento contínuo em acertar a postura. A postura correta ela é fruto do músculo certo, funcionando do jeito certo, e pela força desse músculo e a atividade completa desse músculo te manter na posição de conforto do organismo. Então, de forma geral, eu não digo que tenha um exercício que a gente tenha que fazer. A gente tem que se condicionar a incluir atividades físicas na nossa rotina de forma habitual, ou seja, que a gente tenha uma rotina que inclua pelo menos 1 hora por dia, eventualmente todos os dias, de alguma atividade física de fortalecimento muscular e que seja de baixo impacto. E aí talvez o Vitor possa trazer várias dicas. Vitor, dê a luz com certeza. pra gente. Você vê, essa informação é fundamental, porque para a gente chegar na postura, né, numa posição bacana do corpo, a gente não é só corrigindo a postura, a gente precisa trazer uma atividade física, precisa fazer uma atividade física frequente para o corpo poder ter capacidade de se colocar numa postura naturalmente, né, mais benéfica. Então, essa naturalidade do corpo, a gente precisa da atividade física para buscar essa naturalidade do corpo. E aí, claro, prestar atenção nos hábitos do dia a dia. Então, você falou das donas de casa, né, a gente vê muito, né, como agachar para pegar um peso, né, então a gente vê modo inadequado de agachar para pegar um peso, eles agacham com o joelho esticado, dobrando a coluna, quando a gente pode usar, por exemplo, as pernas para fazer esse movimento, dobrando a coluna, a maneira de sentar, né? Então, como é que eu sento, como é que eu me posiciono,
né, na hora de sentar, a maneira de dormir, a gente passa um terço da vida, né, na maneira de dormir na cama, 8 horas por dia, teoricamente. Então, como que eu posso dormir de forma adequada? A gente sabe que a melhor maneira, né, a melhor posição para a coluna é o decúbito lateral, seria a posição de lado, né? A gente pede para usar os travesseiros, um travesseiro entre os joelhos, um travesseiro entre os pés, para manter o alinhamento da pelve. A gente pede até para abraçar um travesseiro. O pessoal brinca, pô, então tem que dormir com 3 travesseiros, né? Para manter uma postura mais organizada. Sim, seria o ideal. Ou até um travesseiro que o pessoal fala de travesseiro, que é um rolo, né? O pessoal brinca, chama de travesseiro Ricardão, né? Que você pode abraçar o travesseiro, colocar entre as pernas para tentar manter a coluna mais alinhada durante a noite. A posição de dormir, por exemplo, é fundamental. E esse tipo de hábito, se a pessoa puder se conscientizar disso, né, já é um grande passo, né? Então, e até para falar um pouco dessa questão também das empresas, a gente já teve algumas empresas fazendo alguns trabalhos e é muito comum o pessoal colocar muito a culpa na cadeira, né? Porque a minha cadeira é péssima, a minha cadeira é ruim. Mas aí você pergunta para a pessoa, mas você sabe sentar na cadeira? Ah, mas eu sento como eu sempre sentei, né? E realmente nunca foi instruída a sentar na cadeira. Então, muitas vezes o problema não está na cadeira, né? E está na forma como a pessoa senta na cadeira. Então, e assim vai. Por isso que é tão importante a educação, a gente acredita nisso, né? Para esse trabalho corporal. Com certeza. Em algum momento da vida alguém já sentiu dor nas costas, às vezes por um movimento exagerado, errado e tal. Mas qual é o momento que a pessoa deve procurar um profissional? Eu acho que a gente tem que lembrar dos sinais de alerta, né? São coisas que fazem com que a gente saia dessa zona de 80%, quase dessas dores nas costas, relacionadas a questões posturais, relacionadas às questões musculares e identificar quais são as doenças efetivamente da coluna e que algumas delas, infelizmente, vão precisar de tratamento cirúrgico. Eu diria que a gente deve prestar atenção a sinais associados à dor nas costas. Quando a gente tem dor nas costas, com irradiação do tipo neural, ou seja, a gente tem uma irradiação ciática, com dormências, com perdas de força, com alterações da sensibilidade, isso são sinais de alerta. Quando a gente tem dor cervical, com irradiação para o braço e essas dores associadas, né, à perda de equilíbrio, à perda de força, alteração da sensibilidade, a uma dor com um trajeto específico, isso também pode ser um sinal de alerta. Associação de doenças outras, por exemplo, perda de peso, eventuais dores nas costas de origem oncológicas ou tumores que possam se manifestar com dor nas costas. Tentar identificar sinais associados à pura e simples dor e, eventualmente, à intensidade dessa dor. Na grande maioria das vezes, como eu falei, essas dores são de caráter benigno, felizmente, e tem resposta muito boa a implementação de terapias, a fortalecimento específico, a técnicas de fisioterapia, a exercícios físicos de boa qualidade, de baixo impacto e bem monitorado e orientado, mas é importante procurar um especialista sempre que você identificar alguma coisa anormal no aparecimento daquela dor que já te acompanha há muitos anos, porque aí sim você pode estar diante de uma doença. E, eventualmente, para doenças específicas, existem tratamentos específicos, alguns deles até cirúrgicos. E a fisioterapia pode mudar a vida de uma pessoa também, né? A gente acredita nisso, né? O trabalho, especialmente as pessoas quando têm dor, né? A gente sabe que existe um trabalho, às vezes, interdisciplinar, né? Médico, fisioterapeuta, às vezes psicólogos, nutricionistas, que podem ajudar, né? Nesse trabalho de uma pessoa com dor. Mas a gente vê que realmente, né, faz diferença esse trabalho corporal, a mudança do corpo também está ligada à mudança psíquica, né, a mudança do comportamento, a postura também tem essa relação com o comportamento, é fácil de observar isso quando você vê uma pessoa triste, a postura do corpo dela, uma pessoa feliz, ansiosa, deprimida, né, a gente percebe essas mudanças e o trabalho corporal, por sua vez, alimenta, né, o cérebro com informações positivas, o que vai com certeza gerar uma transformação, né, nos hábitos da pessoa, a gente vê isso na prática. Então, eu sou suspeito para falar porque eu sou fisioterapeuta, mas a gente vê inclusive trabalhos, né, já mostrando essa diferença do corpo e mudanças aí em relação à dor e a mudanças de patologias, né, específicas. Obrigada pela entrevista. Imagina. Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas da apresentadora também. É isso. Muito obrigada. Quer deixar um contato?
Eu trabalho no Instituto de Patologia da Coluna de São Paulo, é www.patologiadacoluna.com.br e o telefone de contato 2936-8838, DDD 011. Tá certo. Vitor, por favor. Eu vou deixar, a gente desenvolve o trabalho no Centro de Dor aqui do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, e eu vou deixar o meu e-mail, que é o artsaude@hotmail.com. artsaude@hotmail.com. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Obrigado, mano. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.